Olá pessoas, aula de hoje, exercícios, para quem quer referência no livro, página 46. Estou pegando justamente os exercícios do livro. Primeiro os exercícios resolvidos, depois os exercícios propostos. O assunto, geradores e receptores. Então vamos lá, um exemplo de gerador, um exemplo de receptor e depois uma bateria de exercícios. Tá? Então, questão número 1, ele fala de uma bateria de automóvel, então é um gerador, cuja força eletromotriz é 13,5 volts, fornece 12 volts para o sistema elétrico do carro, que opera com uma corrente de 5 amperes. Então, ele está dando aqui a força eletromotriz, a tensão útil, que é o U, é o epsilon, o U e o I, tá? Intensidade de corrente. Então, qual é a resistência interna da bateria? Você tem esses três dados aqui. Aplica a equação do gerador. U vale 12, o epsilon 13,5, a resistência interna, quem você quer calcular, e a corrente 5. Resolve essa equação, você vai ter que a resistência interna é 0,3 ohms. Eu aconselho fazer na vertical. Tá? O livro aqui ele poupa espaço, ele bota essa seta, puxa para o lado, mas vai na minha. Resolve um embaixo do outro, conforme eu faço com vocês no quadro e tenho feito por aqui também. Escreva a sua função e trace a curva. Escrever a função do gerador é porque essa equação do gerador é uma função de primeiro grau. Tá? Então, onde o U é o Y e o I é o X, né? Variável dependente, variável independente. Ou seja, as constantes aqui são a força eletromotriz e a resistência interna. Então, escrever a função é simplesmente você substituir a força eletromotriz e a resistência interna. Está aqui, ó. U é igual a 13,5 menos 0,3I. Ou seja, essa equação representa todas as possíveis tensões do gerador em função da corrente que ele opera. Aí ele vem aqui, ó, ele coloca U igual a 0 e calcula o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Quando U vale 0, quanto é que vai valer a corrente? Ou seja, qual é a corrente máxima que essa bateria pode funcionar? 45 amperes. Ele só faz isso para poder traçar o gráfico, gente. Então, a força eletromotriz é justamente onde a reta corta o eixo vertical, ou seja, a tensão máxima, 13,5. Aí, como é uma equação decrescente, tem um sinal de menos, essa reta é para baixo. E essa reta é para baixo e vai cortar o eixo horizontal, o eixo X, em que valor? No valor da sua raiz. Aí é um pouco de matemática, lembra lá da matemática. Raiz de uma função. A raiz de uma função é quando y é igual a 0. Quem está fazendo o papel de y aqui é o u. Então, bota o 0 no lugar do u aqui, calcula o i, você acha 45. Então, ele marcou aqui, ó, 13,5 e puxou a reta até bater no 45. Pode fazer assim, ou você pode atribuir qualquer valor para o y. Chuta um valor mesmo, bota assim, ó, y igual a 1. Y igual a 2. Você bota 2 aqui, vê quanto vai dar o U. Aí você bota um par ordenado aqui. Quando o I vale 2, o U vale tanto, aí você já tem 2 pontos. Pelos 2 pontos você traça a reta. Tá? Não precisa se preocupar muito com isso aqui não. Isso aqui foi uma saída que ele encontrou para traçar a reta. Então lembrando que função é simplesmente pegar a equação do gerador e substituir força eletromotriz e resistência interna. Então aqui você já respondeu qual é a função. Aqui, ó, nesse trecho que eu estou mostrando aqui, ó, circulando. E a reta, o gráfico, é só você traçar o gráfico com uma reta decrescente. Aí para marcar onde ela começa é o valor da força eletromotriz. Até onde ela vai é a corrente de curto-circuito. Ok? Letra C. Determine a potência do sistema que o sistema elétrico consome nas condições descritas. Potência do sistema elétrico é a potência útil, né? I vezes U. O I vale 5, o U vale 12, são os dados do enunciado, 60 watts. Qual o rendimento da bateria? Rendimento, tensão útil dividido pela força eletromotriz. Já falei para vocês, uma maneira fácil de
de ver se você está errando ou não no rendimento é perceber que toda a equação do rendimento, o valor maior está sempre embaixo. Então, se por um acaso você inverter isso aqui, vai dar um número do tipo 1, alguma coisa. Então está errado. O rendimento ele é sempre menor que 1. Tá? Então vai ser sempre 0, alguma coisa. Por quê? Porque o denominador é sempre maior do que o numerador. Então a força eletromotriz, que é o valor maior, fica embaixo. E a tensão útil, que é o valor menor, no caso do gerador, fica em cima. Então, o rendimento 0,89 ou, em porcentagem, 89%. Agora uma questão sobre receptores. Um liquidificador ligado a uma rede 120 opera com uma potência útil de 324 watts, quando atravessada por uma corrente de 3 amperes. Então vamos identificar aqui. 120 volts é a tensão que está alimentando o eletrodoméstico. Então é a tensão útil, a tensão que ele está recebendo. Tá? É o U. É o mesmo U que está saindo da bateria, vamos dizer assim. Só que a força contra a eletromotriz vai ser um valor menor do que esse. Então ainda não é a força contra a eletromotriz. E a potência útil, 324 watts. É a potência que ele está convertendo. Aí, toma cuidado com os termos. Potência útil é aquela que ele está convertendo efetivamente em movimento. Se é um liquidificador, é um motor. O motor está em movimento, está girando o eixo ali, as pás do liquidificador. Então aqui é a potência útil, é a potência relacionada à força contra a eletromotriz, não é a potência relacionada a essa tensão que ele está recebendo. Então, daí você entende a letra A. Determine a potência que ele consome e o rendimento na operação. Então, a potência que ele consome é a potência total, que no caso do receptor é calculado com a tensão recebida. Então, 3 vezes 120, 360 lá. É um valor maior do que a útil, porque parte está sendo perdida na forma de calor. Lembra desse papo. Rendimento. Rendimento, potência útil sobre a total. Mesmo critério de antes. Todo rendimento, o denominador vai ser maior do que o numerador. Então, a potência maior é a de baixo. A potência menor é a de cima. Então, útil, total. Tá? Dividindo, vai dar 0,990%. Calcule a força contra a eletromotriz e a resistência interna. Aí a saída aqui foi a seguinte. Ele tem a potência útil e a potência total calculada aqui na letra A. Então a diferença entre a potência total e a útil vai dar a potência dissipada na forma de calor. Então está aqui. Ó. Então com a fórmula da potência dissipada, eu tenho aqui resistência interna vezes corrente ao quadrado. Então, com essa fórmula, ele vai calcular a resistência interna. Reparem, potência dissipada 36, é esse valor que ele colocou, que ele achou aqui. Resistência interna ele quer saber, e a corrente é 3 ao quadrado. Resolvendo esse trechinho aqui, tá? Eleva ao quadrado, passa dividindo, vai achar 4. Então, a resistência interna é 4 ohms. Aí ele coloca na função do receptor. U é igual a força contra a eletromotriz mais resistência interna e corrente. Na equação do receptor, a função é positiva, que é crescente. Então eu tenho esse linha aqui para indicar força contra a eletromotriz e esse linha aqui para indicar resistência interna do receptor. Então aqui eu tenho 120, que é o U, força contra a eletromotriz, resistência interna que eu acabei de achar, e o 3, que é a corrente que ele já me deu aqui no enunciado. Então, isola a força contra a eletromotriz, olha lá, ele fez aqui 3 vezes 4, 12, o 120 está aqui, o 12 está somando, passa subtraindo, então é 120 menos 12, 108. Lembra que a força contra a eletromotriz ela é sempre menor do que a tensão útil. Tá? Então, muito cuidado com o raciocínio. A função do gerador, vou voltar aqui, espero que não embolem vocês, mas a função do gerador está aqui, o sinal é negativo. Então o gerador ele produz mais
tensão do que ele consegue alimentar o objeto, o motor. Já o motor, ele consome mais tensão do que o que ele precisa efetivamente para se movimentar, porque parte é perdida na forma de calor, então tem um mais aqui, tá? Então, olhem com calma os dois exemplos e resolvam esses 4 exercícios aqui. Reparem, número 1 e número 2 fala sobre geradores, aqui ó, a força eletromotriz de uma pilha, tal. Então, identifica direitinho quais são os termos que ele está dando aqui no enunciado e faz A, B, C, D. Aqui, ó, uma bateria, então identifica de novo aqui, ó, direitinho qual é os dados que ele está dando aqui no enunciado. Então, aqui, ó, tensão, ela fornece essa tensão, então não é a força eletromotriz. Ela consome, tem um consumo de potência, está aqui, ó, tem um rendimento, está aqui. Então faz direitinho com a tensão. Essa identificação aqui é crucial para vocês não errarem na sequência, tá? Identifica certinho aqui. 3 e 4 são receptores. Então CD player, tem aqui, ó, está ligado numa bateria de 12 volts, tal. Um motor elétrico. Então, de novo, identifica quais são os termos dados aqui, tá? Essas tensões, se é a força contra a eletromotriz, se é a tensão útil, essa potência, se é a potência total ou é a útil, tá? A corrente é uma só. Aqui também, ó, tensão, corrente, rendimento, ok? Trabalha com rendimento não em porcentagem, mas em valor nominal. Então, no cálculo, você não vai colocar 75%, você vai botar 0,75%. Aqui também, ó, no cálculo, não usa 95%, é 0,95%. Tá? Lembra que esse símbolo de porcentagem é dividido por 100. Então, isso aqui é 0,95 e esse é 0,75. Faz com calma, não tem pressa, uma semana para fazer, ok? Ainda dou mais uma semana para divulgar gabarito. Então, qualquer coisa, escreva nos comentários do exercício lá da plataforma e eu tiro dúvida ao longo da semana. Tchau, até a próxima.